Então, boa tarde a todos. Eu venho então apresentar esse seminário que tem como título Métodos de Química Computacional e suas propostas para o tratamento de Covid-19. Aqui, então, um breve sumário sobre do que se trata essa apresentação. Praticamente, eu vou fazer um resumo do que já entendemos sobre a Covid-19, sobre a doença de Covid-19 e sobre seus mecanismos de infecção viral, ou seja, o mecanismo de infecção do SARS-CoV-2. Como os métodos computacionais eles conseguem acompanhar essa tecnologia no desenvolvimento de drogas para o tratamento de Covid, assim como apresentar alguns artigos que propõem drogas e as perspectivas que esses artigos dão para essas propostas. E, por fim, algumas considerações finais que eu tomo sobre esse seminário. Dessa forma, então, eu começo falando um pouco sobre o que entendemos até agora sobre a doença Covid-19, melhor falando sobre a infecção por SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Tal qual sabemos, passamos então por essa condição de pandemia, e ocorre esse movimento sobre a busca de agentes terapêuticos para solucionar ou um pouco apaziguar essa dificuldade que temos devido a todo o tratamento que se dá a essa doença, sendo uma doença altamente contagiosa. Então, brevemente aqui um pouco sobre o mecanismo de infecção viral do SARS-CoV-2, qual eu pretendo apresentar. Aqui nós temos um pequeno esboço sobre como seria a estrutura do SARS-CoV-2, sobre o novo coronavírus. Então, brevemente falando, a gente tem aqui a composição principalmente de quatro estruturas proteicas, sendo ela a estrutura S, que a gente chama de proteína spike, a estrutura M, que seria a membrana viral, a estrutura E, que seria a estrutura de encapsulamento, e a estrutura N, que seria as proteínas nucleosídicas do vírus. Também aqui dentro nós temos a presença do genoma viral, que tem como ali o sentido positivo, típicos para esse tipo de coronavírus. Bom, e como se dá esse modelo de infecção? Com base nesse artigo, ele propõe esse e outros artigos, o conhecimento prévio sobre como ocorre esse mecanismo de infecção numa célula hospedeira. Célula hospedeira é essa que tem que ter, então, a presença desses dois receptores, o receptor de angiotensina 2 e o receptor de cisteína protease transmembranar. Primeiramente, então, ocorre esse acoplamento da proteína spike com o receptor de angiotensina 2, eu vou chamar de AC2. Após, então, essa interação, o vírus ele permeia por endocitose a célula hospedeira, no caso, a célula que vai ser infectada, que seria principalmente uma célula pulmonar, qual apresenta essa presença desses receptores. Após, então, infeccionar ou passar a membrana celular, ele corre a liberação do genoma viral, Esse RNA, então, é liberado dentro da célula, de forma que ele começa a etapa de replicação e transcrição do vírus, até a formação de um vírus maduro, ou de um virão, que então ele pode sair da célula e começar um novo processo de infecção. Um breve resumo sobre essas etapas, e que são etapas bastante importantes, porque cada um desse pedal, dessa etapa, dessa infecção, ele é bastante importante devido a futuras pesquisas em cima de agentes terapêuticos, já que cada etapa pode servir como um processo de inibição de replicação do vírus, ou um processo, de repente, até do bloqueio da entrada desse vírus. E é justamente o que o próximo slide tem apresentado. Aqui nós vemos, então, um pequeno resumo sobre como se daria, então, alguns agentes terapêuticos contra a infecção de SARS-CoV-2. Primeiro, aqui nós temos agentes terapêuticos que podem inibir a entrada do vírus dentro da célula hospedeira, tendo aqui como, então, a principal inibição, as células tanto da célula hospedeira, quanto da célula aqui, os agentes receptores, como a própria proteína spike. Dessa forma, então, nós temos aqui alguns agentes terapêuticos ou drogas que podem bloquear essa entrada do vírus. Dentre essas, eu gostaria de mencionar que uma de testes em sílico, só para sintetizar, em sílico vai ser um termo que eu vou usar daqui em diante para mencionar o sinônimo de teste computacional, a avaliação computacional. Bom, então nós temos esse HCQ e CQ. O que seriam esse HCQ e CQ? É a hidroxicloroquina e a cloroquina. São duas moléculas aí que a gente vê mencionadas em jornais e que são bastante polêmicas, mas, porém, elas possuem um estudo em sílico e in vitro
atestando, né, a sua eficácia no bloqueio da entrada do vírus, ou seja, a partir de um mecanismo justamente desse bloqueio de entrada. Porém, os testes em vivo, os testes clínicos, demonstraram a baixa eficácia desse fármaco, né, dessa droga, atestando, então, que não seria uma droga tão interessante também, ocasionando certos efeitos colaterais. Já sintetizando um pouco da ideia, então, desse trabalho, é que vamos apresentar, sim, algumas drogas propostas, porém são todas testes em sílico, né, testes de análise computacional. E, obviamente, essas drogas teriam que passar futuramente por testes in vitro e em vivo, para poder realmente atestar sua eficácia contra a infecção SARS-CoV-2 ou para o tratamento de Covid-19. Bom, aqui então seria uma das moléculas que poderiam ser utilizadas na entrada, né? E aqui temos outras moléculas também que poderiam, por exemplo, inibir, né, proteases que fazem parte ali do complexo de replicação do RNA do vírus. Até mesmo também tem moléculas, por exemplo, como Remdesivir, que vai ser bastante comentada neste seminário, que seria uma molécula justamente que ela inibe a RNA polimerase. Também seria, então, um fármaco, um agente terapêutico que possa inibir a transcrição e replicação do vírus dentro da célula hospedeira. Bom, a partir desse princípio, nós temos esses agentes terapêuticos que podem ter como alvo o vírus, certo? Inibindo também a replicação do vírus ou bloqueando a própria entrada do vírus dentro da célula. Porém, também podemos ter o próprio hospedeiro, ou seja, a célula que vai ser infeccionada, como alvo terapêutico. Por exemplo, podemos bloquear esses receptores, podemos bloquear certas respostas imunológicas, já que quando o vírus adentra dentro da célula hospedeira, ou seja, dentro do corpo humano, esse mecanismo vai ser favorecido uma resposta inflamatória, na verdade, uma resposta superinflamatória. Também pode ser chamada de tempestade de citocinas, ou seja, vai ter um aumento exagerado de resposta inflamatória de moléculas pró-inflamatórias. Devido a isso, nós temos um aumento exagerado da resposta inflamatória, ocasionando certos sintomas da doença de Covid-19. Então, também podemos verificar agente terapêutico conseguindo aumentar essa resposta imune, né, não ocasionando essa resposta superinflamatória. Porém, neste seminário, vamos basear principalmente o vírus como alvo terapêutico. Bom, quais são as estratégias adotadas, então? A primeira estratégia, principalmente adotada durante um surgimento de um novo vírus, é a mais básica, é pegar antivirais com amplo espectro, ou seja, moléculas, ou seja, drogas ou fármacos que já possuem aprovação e que possuem comprovação de ser antivirais de amplo espectro, ou seja, funcionam para vários tipos de vírus, e testar. Porém, essa primeira estratégia é um pouco complexa e, podemos assim, custosa, devido à dificuldade de tempo e de infraestrutura, além de vários ensaios clínicos. Por exemplo, podemos pegar 300 antivirais de amplo espectro, vamos ter que fazer ensaios clínicos para todos esses antivirais de amplo espectro. E o que daí teria certa dificuldade, né? Num primeiro passo, num filtro melhor. A segunda estratégia, na qual a gente vai basear esse seminário, é rastrear justamente em bancos de dados moleculares drogas com potencial antiviral. Ou seja, vamos pegar um banco de dados e dentro desse banco de dados vamos verificar qual dessas moléculas possui o melhor, ou seja, o potencial de ser um antiviral ou inibir determinada proteína do vírus em questão. Também existe uma terceira estratégia, que seria a estratégia mais adequada para realmente conseguir uma droga, um fármaco antiviral específico para um tipo de vírus ou para uma espécie de vírus, seria do zero, né? Ou seja, a partir da molécula do zero, a partir de informações genômicas e características patológicas de diferentes coronavírus, ou seja, iam pegar, tudo. Só que essa estratégia em questão, ela demanda mais ou menos, pelo menos os artigos mencionam, uma demanda mais ou menos uns 10 anos para fazer realmente toda a avaliação, sintetizar uma molécula nova, avaliar a estrutura, ou seja, demanda realmente de tempo. Então, dessa forma, eu vou basear um pouco para vocês nesse seminário a estratégia 2. Vamos ver mais um pouco. A estratégia 2, justamente, ela se baseia em coletar um banco de dados, ou seja, num banco de dados moleculares. Vamos dizer que temos mais de 10 mil moléculas. Existem outros bancos de dados, como o ZINC, é um banco de dados internacionalmente conhecido, que contém vários tipos de drogas e fármacos. Então, vamos utilizar um banco de dados, um filtro. Qual seria esse filtro? Esse filtro também é uma parte bastante importante dessa metodologia. Esse filtro seria a enzima ou a proteína em questão que vai ser inibida. Por exemplo, alguma enzima ou proteína em questão do SARS-CoV, como a proteína spike. Após, então, colocar esse filtro, podemos dizer, como exemplo, a proteína spike, vamos passar nesse banco de dados, de 10 mil moléculas, 300 realmente foram efetivas para a inibição dessa proteína spike.
num primeiro pontapé, né? Numa primeira avaliação em sílico. Posteriormente, então, faremos validação experimental dessa questão. Aí seria testes in vitro e in vivo. Bom, então, baseando nessas duas estratégias, podemos verificar de duas formas. Primeiro, podemos pegar a estratégia baseando no ligante, ou seja, no fármaco em questão que já possui um potencial realmente bastante interessante contra a Covid-19, só que esse fármaco em questão ainda não realmente existe, ou seja, existem poucas realmente fármacos ainda que sejam bastante eficazes, que a gente possa tomar ele como realmente um fármaco que seja inibidor de SARS-CoV-2 dentro do organismo. Outra estratégia seria utilizar a estrutura, justamente a estrutura, então, por exemplo, a proteína spike, a proteína de capsulamento, ou um nucleocapsídeo, e essa estrutura em questão podemos utilizá-la como filtro e avaliar qual, por exemplo, daquelas moléculas de banco de dados podem inibir essa proteína em questão. E aí, nós temos alguns alvos promissores, principalmente drogas antivirais como SARS-CoV-2, né? Esses alvos poderiam ser as proteínas spike, proteínas da membrana capsídica e etc. E é justamente, então, o que eu proponho agora, né? Vamos estudar, vamos procurar um pouco mais sobre como os métodos computacionais podem ajudar a revelar como seria a melhor estratégia para achar um medicamento, um fármaco terapêutico contra SARS-CoV-2. Bom, aqui temos dois métodos computacionais que eu trouxe, a docagem molecular e a dinâmica molecular. Elas se baseiam, em princípio, na estrutura, ou seja, vamos ter que ter uma estrutura já validada experimentalmente, ou uma estrutura já conhecida que podemos utilizar como ponto de partida para inibir. Por exemplo, a docagem molecular, bem resumida forma, ela parte do princípio, por exemplo, que temos um ligante, ou seja, uma droga, e um alvo que seria a nossa proteína, a nossa enzima que nós queremos inibir, do vírus em questão, né? E aí nós obtemos, então, verificamos, então, se esse ligante realmente se acopla bem a essa enzima, esse alvo, e formamos um complexo. Esse complexo em questão, ele possui uma estrutura termodinâmica favorável, ou seja, nós temos ali um fator favorável para que esse complexo exista. Justamente aqui se baseia a docagem. Por exemplo, nós temos uma proteína, uma molécula em questão que possa se acoplar, ou seja, ancorar, né, nessa proteína, de forma que ela possua efeitos de interações e que possa retirar ou diminuir a função dessa proteína, de repente inibir essa proteína se for esse o interesse. Bom, partindo então do princípio que temos então uma estrutura já de um ligante de uma proteína, nós podemos ainda otimizar ou melhorar ainda esse perfil dentro do computador. Por exemplo, nós podemos utilizar a dinâmica molecular, que nada mais é do que trazer mais um rebusco para aquela estrutura em questão, daquele complexo em questão. Podemos adicionar água, podemos adicionar solvente, na verdade, alguns íons e personalizar ainda mais o nosso sistema bioquímico para simular mais próximo da realidade, que seria nossas células, correto? Então, dessa forma, a dinâmica molecular ela parte desse princípio. É uma outra técnica computacional bastante interessante, que ela se baseia na mecânica clássica e tem ali como característica conhecer alguns aspectos ainda mais daquele sistema ou daquele nosso complexo enzima e droga. E aí, por exemplo, a energia interna, o volume, ou a própria energia livre, que é bem interessante para saber se aquele complexo ele é favorável ou não a ser formado, correto? Então, partindo desse princípio, utilizando essas técnicas que eu acabei de mostrar, o que já foi proposto, né? O que já foi estudado? Então, eu trouxe dois artigos para a gente conversar um pouco sobre eles. Seria esse primeiro artigo, que seria, ele fez uma análise terapêutica de vários alvos, né, do SARS-CoV-2, ou seja, de várias proteínas, descobrindo aí drogas e potenciais a partir de métodos computacionais. O outro artigo, o artigo 2 em questão, esse artigo aqui, ele é um artigo um pouco mais minucioso. Eu quis trazer dois assim artigos um pouco diferentes. Esse aqui, ele é um virtual screen, é um artigo mais assim de banco de dados e verificando de várias moléculas de vários alvos, ou seja, ele é menos detalhado em termos mecanicísticos sobre como essa droga ela pode inibir. Esse segundo artigo é um pouco mais detalhado sobre como esse mecanismo de droga pode ser discutido dentro da técnica computacional, ou seja, como esse mecanismo de inibição pode ser mais bem discutido assim para propor de repente novas moléculas. Então, qual foi a metodologia do primeiro artigo? O primeiro artigo, ele utilizou então um banco de dados no qual ele retirou, por exemplo, do banco de dados de medicamentos do Zinc, várias drogas propostas, vários ligantes, e dentro desse banco de dados ele retirou 2.924 compostos. Do banco de dados que os autores mesmos propuseram, ou seja, um banco de dados de produtos naturais, como os autores são chineses e são produtos naturais da China, eles retiraram 1.066 compostos.
Eles também pegaram outras estruturas com capacidade antiviral. Por exemplo, no caso 78, seriam umas estruturas com capacidade de amplo espectro. Bom, a partir de então que eles montaram esse banco de dados com moléculas interessantes, moléculas realmente que eles tinham uma perspectiva que poderiam ter uma capacidade antiviral, moléculas que já têm realmente capacidade antiviral já conhecida, eles partiram desse princípio. Então, eles também retiraram, como eu falei, eles propuseram alguns filtros, eles fizeram por modelagem por homologia 19 estruturas proteicas a partir dos genes de SARS-CoV-2. Que nesse estudo em questão, eles ainda não tinham, por exemplo, a estrutura experimental da RNA-dependente RNA polimerase. Eles não tinham estrutura experimental ainda de algumas estruturas, então eles fizeram por homologia. Um pouco mais para frente veremos como será discutida essa questão. Bom, esse é um estudo bastante interessante. Ele usou esses ligandes, fez a homologia dessas novas estruturas e passou por esse filtro. Justamente ele está se baseando na estrutura, né, para inibir o SARS-CoV-2. E aqui temos várias proteínas bastante importantes para o SARS-CoV. Por exemplo, a 3CL-Pro, ela faz parte do ciclo viral, né? Ela faz parte principalmente ali durante o processo de replicação do vírus. Ela realiza a maturação do vírus em questão. Então, ela é essencial para o processo do ciclo de vida do vírus. A RNA-dependente RNA polimerase também é outra proteína bastante importante para o vírus em questão durante seu processo de replicação, porque ela faz a própria replicação e transcrição da molécula de RNA. A proteína spike também é outra estrutura proteica que eles simularam. É a estrutura que, em si, vai dar o processo de entrada dentro da célula hospedeira. E a papain-like protease, a PL-Pro, ela é uma proteína também bastante importante para o vírus. Também ela tem uma função bastante importante no processo de replicação e do processo de infecção dentro da célula hospedeira. Então, ele modelou algumas estruturas bastante importantes do SARS-CoV-2. Então, qual foi a metodologia que eles utilizou? Como eu falei, eles utilizaram uma metodologia de docagem. Eles fizeram uma triagem virtual de todas aquelas mais de 4.000 moléculas. Então, aqui vão ter 4.000 moléculas para aquelas proteínas em questão do SARS-CoV-2. E a partir então, eles consideraram quais foram os complexos que tinham melhor energia de afinidade, ligante-receptor, como é baseado esse score, essas energias, é a partir do potencial livre, ou seja, das interações que ocorrem aqui, interações hidrogênias, interações hidrofóbicas, e essas interações em questão, ela vai nos dar uma pontuação de afinidade entre o ligante e o receptor. Quanto mais interação, provavelmente, nós poderemos ter uma maior afinidade entre o receptor e a droga em questão. E aí, eu busquei para discutir algumas dessas proteínas. Nesse artigo, ele utilizou mais de 19 proteínas, além de simulação da própria proteína do SARS-CoV-2, ele também simulou proteínas da célula hospedeira. Ele simulou também os próprios receptores da angiotensina e mais uma outra questão. Mas devido ao tempo, me embuti em discutir essas 3 proteínas em questão. Aqui, uma pequena demonstração do que seria a modelagem por homologia, né? Não quero detalhar muito esse ponto, porém, nada mais é, por exemplo, do que tu pegar a estrutura em questão e avaliar geneticamente como aquele código genético em questão ele sequencia para um grupo de proteínas, de um grupo de aminoácidos que, obviamente, vai dar formação à proteína. Por exemplo, a proteína 3CL-Pro, ela tem esse sequenciamento genético para o SARS-CoV-2. Então, ele vai comparar esse sequenciamento genético com outros coronavírus de outras classes, né? Por exemplo, o MERS-CoV, que a gente sabe que ele surgiu ali no Oriente Médio, né? As primeiras evidências dele, e o SARS-CoV. Então, ele comparou o código genético em questão e verificou, porque tanto o MERS-CoV quanto o SARS-CoV já tinham sua estrutura conhecida experimentalmente, enquanto o SARS-CoV-2 ainda estava em desenvolvimento, né? Esse artigo é de fevereiro de 2020. Dessa forma, ainda não tinha algumas estruturas que hoje já tem em bancos de dados, ainda não tinha para esse autor em questão. Então, ele fez ele propôs, né, essas proteínas em questão por homologia, essas estruturas 3D por homologia. Então, ele fez aqui para essa 3CL-Pro, e onde está o quadradinho branquinho seria a diferença de aminoácido, por exemplo, entre essas proteínas. 3CL-Pro, por exemplo, SARS-CoV-2, não teria justamente esses aminoácidos em questão.
E aí podemos verificar, então, que a simulação dele, por exemplo, a 3CL Pro já era conhecida experimentalmente, das 19 que ele fez, né, essa 3CL Pro já era conhecida, ele comparou, olha só, por homologia está em rosa e a experimental está em azul. Vê que é uma coisa bastante similar, realmente ele conseguiu mostrar que a modelagem dele foi realmente, apresentava ali 80% de similaridade. Bom, então a partir do momento que ele realizou a modelagem, né, por homologia, ele realizou aquele trabalho de docagem. Bom, aqui está uma apresentação da PL-Pro, como eu falei, é uma proteína bastante importante para o SARS-CoV-2, porque ela tá ali, trabalha dentro do processo de maturação do vírus, também é processo de replicação, assim como para infecção. Ele ficou com a ribavirina, que é uma molécula, um fármaco já conhecido antiviral, ele consegue ter uma boa interação com a PL-Pro, ou seja, ela tem uma boa posição, que a gente fala, né? Ou seja, ela apresentou uma condição termodinamicamente favorável com a PL-Pro. E aí ele mostrou aqui algumas interações que acontecem entre esses resíduos de aminoácidos, a arginina, a prolina, aqui nós temos alguns resíduos, e esses resíduos interagindo aqui de forma que a ligação de hidrogênio, temos interações hidrofóbicas, e esses resíduos, então, demonstraram ali que esse fármaco em questão, daquele banco de dados, ele apresentou uma boa ligação com a PL-Pro, sendo ali, então, um fármaco promissor para testes experimentais mais à frente. Aqui nós temos uma outra molécula, né, ligada, porém, a 3CL-Pro, que é a minha protease, também que atua dentro do ciclo de vida do vírus, que é uma proteína importante, ou seja, inibir essa proteína é uma forma de inibir o próprio processo de replicação e maturação do vírus. Então, nós temos a montelástica, que seria uma outra também molécula antiviral já conhecida. Ele demonstrou, então, que por decalagem molecular, essa molécula ela é um fármaco interessante para ser proposto para testes in vitro e in vitro futuramente. Também aqui temos uma outra molécula, que seria o Redesivir. Redesivir em questão que ele já é aprovado, foi aprovado no início desse ano, em março desse ano, pela Anvisa, como o primeiro realmente fármaco de bula que é receitado contra SARS-CoV-2. Bom, aqui o Redesivir, ele atua, o mecanismo dele é principalmente atuado na RDRP, que é uma proteína bastante importante do processo de replicação do vírus. E aqui ele mostra. Esse Redesivir, esse mecanismo em questão, a gente vai conhecer um pouco mais para frente. Mas aqui já dá para a gente ver que esse artigo realmente foi um artigo inicial, que ele já tinha essa perspectiva. O Redesivir, ele já é utilizado também com um mecanismo bastante similar, né, contra o vírus da ebola, e também já foi bastante elucidado para o SARS-CoV e para o MERS-CoV. Bom, quais as conclusões desse artigo? Primeiro, ele avaliou, então, modelos, então 3D por homologia, ele conseguiu realmente propor ali essas proteínas a partir desse modelo por homologia, da proteína então, do SARS-CoV-2. Ele também propôs então mecanismos, né, e algumas drogas iniciais com grande potencial, ali, com bastante potencial de tratar infecções por SARS-CoV-2. Porém, né, claramente é um estudo em sílico, um estudo computacional, necessita de estudos in vitro e in vivo das atividades virais dessas drogas, ou seja, essas drogas que foram propostas precisam, então, realmente de validação experimental. Obviamente, isso aqui é um pontapé inicial, né? Além dos estudos mais detalhados, obviamente, vamos ser estudos mais como foram mecanismos iniciais, precisam realmente de estudos mais detalhados para saber o grau de complexidade desses mecanismos. E é justamente aqui o artigo 12 ele vai trazer um pouco mais disso, né? Sobre esse grau de complexidade um pouco mais detalhado, ou seja, como a química computacional pode trazer mais detalhes sobre o mecanismo de inibição de um antiviral numa proteína do SARS-CoV-2. A proteína em questão que eu estou trazendo, né, esse artigo então, trouxe a questão RDRP, que é RNA dependente de RNA polimerase, é uma proteína específica do vírus e ele não tem qualquer homólogo dentro da célula hospedeira, ou seja, essa proteína não tem dentro da célula humana, né? E é considerado algo bastante interessante, já que, como é um algo específico, a gente pode simplesmente desempenhar papéis, drogas que possuam ter menos efeitos colaterais, né, de tratamento mais seguro e eficiente. E aí, então, nós temos Redesivir, que é uma droga, um análogo de nucleotídeo, que é justamente o metabólito trifosfato ativo, que tem aí similaridade ou semelhança com a adenosina trifosfato. Vamos ver mais para frente. Então, como eu falei, Redesivir ele é uma droga já aprovada pela Anvisa e essa droga foi aprovada em março desse ano, justamente baseados em alguns estudos já experimentais e teóricos, né, que foram discutidos sobre esse fármaco, sobre o mecanismo,
qual é a dosagem, e ele é um fármaco, assim, podemos dizer, aprovado com bastante limitações ainda, então precisa realmente de estudos mais esclarecedores sobre o mecanismo para propor drogas realmente mais eficientes, né? Podemos dizer assim. Então, o que seria a RDRP? Essa célula, essa proteína viral que catalisa o RNA. Ou seja, se a nossa Redesivir ele é um análogo de nucleotídeo, ele vai substituir um análogo, obviamente, ele vai substituir o nucleotídeo em questão e inibir esse nucleotídeo. Bom, e como é que é esse mecanismo, né? Aqui temos SARS-CoV-2 entrando dentro da célula hospedeira. Então, esse SARS-CoV-2, a partir do momento do processo de citose, ele libera o RNA viral. Esse RNA viral passa pela RNA-dependente RNA polimerase, que seria a proteína em questão que a gente está estudando. Então, aqui temos Redesivir, uma estrutura bastante interessante. Nessa parte aqui, ó, especificamente, nós vemos realmente que ele é bem próximo com uma base nitrogenada, seria a adenosina. A única diferença é esse grupo substituindo. E é esse grupo substanciano que vai fazer a inativação do vírus, a inativação do RNA do vírus. Justamente, no momento que ele entra aqui após 4 ou 5 posições, alguns artigos falam 3, mas varia, ele vai terminar, ou seja, o RNA não vai conseguir mais ter continuidade. Então, ele vai ter uma terminada aqui obrigatória, né? Do vírus, ele não consegue mais replicar. Então, esse artigo em questão, ele vai trazer essa análise comparativa, né? Mais especificada. Será que o Redesivir, ele entra na célula, ele não precisa ser trifosfatado, ele é monofosfatado? A questão aqui anterior, aqui temos o Redesivir, a molécula profármaco, ou seja, antes de ser metabolizada, e trifosfatada após ser metabolizada. Aqui, ó, ele entra dentro, esse grupo todo é um grupo que foi estudado porque ele é lipofílico e facilita a entrada dentro das células. Então, esse estudo veio justamente fornecer essa visão. Será que é mais fácil trifosfatado, monofosfatado? E fornecer uma visão comparativa, né, uma impressão digital de qual a principal interação dessa proteína com essa droga em questão. E aí utilizou da metodologia, utilizou a alcagem molecular e a dinâmica molecular. Utilizou o Autodoc2, pegou uma estrutura cristalina já da literatura, já experimental, e ele docou, então, a trifosfatado e a molécula profármaco com o monofosfatado, já ligado ao RNA do vírus. Ele utilizou também a dinâmica molecular, que é aquele sistema mais complexo que tenta simular computacionalmente melhor a biologia ou a bioquímica humana. Então, aqui na docagem molecular, ele percebe que colocando o monofosfatado, o trifosfatado e o Redesivir profármaco antes de ser metabolizado, o trifosfatado ele apresenta algumas interações mais interessantes com esse vamos chamar esse pacote de interação, né? Essa bolsa de interação que acontece aqui, esse espaço em questão. O Redesivir trifosfatado, ele apresenta uma maior interação, ou seja, ele apresentou ligações mais favoráveis dentro dessa bolsa, o que é um ponto interessante. Vamos discutir mais à frente. Aqui ele demonstrou, por exemplo, alguns padrões, né, comparativos aqui após a dinâmica molecular, demonstrando que a locagem tu tem uma estrutura com uma conformação X. Já na parte da dinâmica, num processo que ele fez de 100 nanosegundos e também 200 nanosegundos, ele simulou essa dinâmica molecular e verificou que ocorreu essa diferença da estrutura, dessa conformação. Isso é um outro ponto importante, porque diferentes conformações provavelmente vai ter diferentes interações com diferentes aminoácidos. Isso é um ponto muito importante na hora de planejar um fármaco, né? Que tipo de aminoácido? Será um aminoácido mais básico, um aminoácido mais básico, mais ácido, um bolsão hidrofóbico? Isso é um ponto bastante importante na hora de programar um fármaco para a droga em questão. Aqui foi um estudo de energia livre de Gibbs, em que ele mostrou que o Redesivir trifosfatado ele apresentou maior espontaneidade de interação dentro do bolsão de ligação. Aqui ele mostrou, né, uma isosuperfície, justamente pela característica mais polar do Redesivir trifosfatado. Olha, tu tem 3 fosfatos aqui, esse aqui é o monofosfatado e esse aqui é o profármaco. Então ele mostrou que o trifosfatado ele interage melhor com a parte do bolsão com cargas negativas, com cargas positivas. O azul aqui é carga positiva, o vermelho é carga negativa. Então, a partir dessa superfície, ele mostrou que essa interação mais polar do Redesivir trifosfatado afeiçoou melhor essa interação com essa proteína em questão, que mostra que ele é uma molécula que apresenta ali uma interação bastante diferente, por exemplo, do monofosfatado. Então, ele mostrou então aqui a característica do bolsão, nessa figura aqui C, é uma característica bastante importante, porque aqui é o monofosfatado, tá? Tu vê que ele tem um espaço bastante aberto aqui para a entrada do outro nucleotídeo, para dizer que isso aqui é o RNA sendo replicado. A partir do momento que tu tem aqui vai entrar novas bases nitrogenadas para continuar
a formação do RNA. Aqui nós temos o trifosfatado. Ainda sobra um bolsão aberto aqui para melhorar a conformação da molécula ou da proteína em questão. Após a dinâmica molecular, podemos que esse bolsão fecha. Vou tomar uma. Esse bolsão fecha, forma que esse bolsão, então, apresenta ali uma melhor interação, né, com o trifosfatado, já que ele ocupa um espaço, uma cavidade realmente mais adequada para ele. Justamente ele apresentou, então, que teria esses grupos de aminoácidos se conformando a estrutura do trifosfatado, ou seja, onde tem essa entrada da base nitrogenada, né, do nucleotídeo trifosfatado, para dar continuidade à replicação do RNA. Então, por fim, quais foram as conclusões desse artigo, né? Ele apresentou, então, que o trifosfatado ele apresenta a maior afinidade de energia, a partir da docagem molecular, entre o monofosfatado e o profármaco. 4 novos resíduos apresentam ali contribuições, né, para a ligação com o trifosfatado, em termos de análise energética. Justamente, nós temos essa serina, os grupos de aminoácidos como a prolina, e esses aminoácidos, então, eles teriam ali uma contribuição bastante interessante para essa conformação do trifosfatado. No geral, nessas análises, esses insights computacionais podem direcionar e quais resíduos assim, sejam mais interessantes na hora de planejar um fármaco. Por exemplo, realmente a gente vê que o fármaco trifosfatado ele apresenta uma carga negativa mais elevada, então ele consegue interagir maior com esse grupo de aminoácidos e aí consegue construir moléculas mais interessantes que possam inibir melhor a RDRP. Dessa forma, quais são as minhas considerações finais? Neste estudo, podemos observar, então, que a química computacional pode ser uma excelente ferramenta para estudo iniciar desenvolvimento de drogas contra SARS-CoV-2, assim como de outros vírus também, né? E explorar esses mecanismos moleculares inibitórios, como eu falei. Aquele primeiro artigo, ele mostrou, então, uma gama de moléculas que podem ser inibidas, né? Podem inibir diversos tipos de proteínas de SARS-CoV, e também explorar um pouco mais o mecanismo por trás dessas posições iniciais, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço a compreensão e a atenção de todos. Obrigado.